Muito bom dia, meus queridos alunos do oitavo ano. Como vocês estão? Tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Nós já estamos na nossa terceira semana de aulas à distância. Espero que você tenha conseguido assimilar os conteúdos aí, tá bem? Bom, nós vamos continuar o nosso conteúdo. Nós vamos fechar esse conteúdo do capítulo 5 e vai ser importante prestar atenção, tanto nas outras aulas como nessa, porque vocês vão fazer uma atividade especial, tá bem? Baseado nesse conteúdo. Enfim, vamos à página 40 e 41 e 42 também. Vamos fazer um apanhado geral do que diz aí. Nós estudamos como Deus escolhe um povo para levar a sua mensagem, um povo especial, mas que não tem mais amor do que todos os outros povos, porque Deus ama a todos. Mas existe apenas uma eleição funcional, como vocês já bem estão entendidos desse conceito. E aqui na página 40 começa a fazer um resumo da história de Israel. E segue o resumo. O resumo é assim. Começa tudo com Abraão, que lá na Mesopotâmia foi chamado por Deus para ser pai de uma grande nação, dar início à nação que seria a nação de Israel. Abraão é chamado com 75 anos de idade. Ele já era um homem rico, um homem feito, mas Deus chama para que ele se mude, saia de onde ele estava e vá morar lá na região que hoje é conhecida como Israel. Abraão vai, ainda na sua velhice, de acordo com as promessas de Deus, ele e sua esposa têm um filho. Além dos outros filhos, dá-se destaque ao filho chamado Isaac, porque esse era o filho da promessa. Isaac começaria então essa linhagem dessa grande nação. Tudo bem, Isaac então cresce, se casa. Isaac também tem dois filhos, chamados Esaú e Jacó. Você já deve ter ouvido falar o nome deles. Bom, Esaú e Jacó vivem brigando, mas Jacó então é abençoado como primogênito, ainda que não seja, não é? Se você quiser saber os detalhes, você pode até acompanhar as aulas do sexto ano que estarão disponíveis. Mas enfim, Jacó é o filho da promessa, é ele que vai também seguir essa linhagem. E Jacó tem o seu nome alterado pelo próprio Deus para Israel. Passa a ser chamado de Israel. Olha que interessante. Israel, então, se casa e tem 12 filhos homens. E tem uma filha mulher também, mas esses 12 filhos homens dão início ao que é conhecido como as 12 tribos de Israel. Olha que interessante. Essas 12 tribos, então, se multiplicam. O que acontece? Jacó e seus filhos se mudam para o Egito, e você talvez saiba o porquê. Porque a terra de Israel passava uma seca, e um dos filhos de Israel, que era José, se tornou um príncipe no Egito. Olha só que interessante. E aí toda a sua família desce até o Egito, e eles se multiplicam lá no Egito, se tornam numerosos, uma grande população. Mas se tornam tão grandes que, por medo do faraó posterior ao tempo de José, eles são escravizados, são feitos escravos. E você conhece muito bem a história. O livro de Êxodo retrata, né, como Moisés foi chamado por Deus para ir lá no Egito e libertar o seu povo. E na verdade não foi exatamente Moisés, ele foi só um instrumento. Quem libertou foi o próprio Deus através das pragas e dos milagres, como por exemplo a abertura do Mar Vermelho. Certo? O povo sai do Egito, então, uma grande nação já, muito numerosa, conforme Deus havia dito para Abraão, que seriam como as estrelas do céu. E então é dado a esse povo a lei de Deus, os 10 mandamentos lá no Monte Sinai. Enfim, esse povo peregrina pelo deserto durante 40 anos, todo esse povo. E finalmente eles adentram a terra prometida, a terra de Canaã. E nessa terra prometida desde Abraão, cumprida agora nesse povo, esse povo passa a ter juízes, passa a ter reis e passa a ter também profetas. Olha que interessante. O Israel cumpriu a sua missão no sentido de resguardar a palavra de Deus, sabe? Porque o povo especial, o povo escolhido, tem sempre duas missões importantes: resguardar as verdades de Deus e divulgar essas mensagens. E o povo de Israel fez isso muito bem, resguardou as mensagens, preservando a palavra de Deus e juntando-as em um livro sagrado chamado Antigo Testamento, né? Na verdade, uma série de livros. Antigo Testamento, que é uma importante parte das Escrituras.
Enfim, parte das verdades bíblicas era a vinda de um Messias, aquele que seria o salvador da humanidade. Mas os judeus acabaram não recebendo essa verdade, porque, como diz João, o Messias veio para o que era seu e os seus não o receberam. Porque quando Jesus veio à Terra, Jesus cumprindo a profecia sendo o Messias, aguardado pelos judeus, os judeus não o reconheceram como Messias. E o que aconteceu? O povo de Israel então perde a sua eleição funcional. Não perde o amor, não perde a consideração que Deus tem por esse povo maravilhoso, mas perde apenas sua função especial, a sua responsabilidade de ser o resguardador e o divulgador da palavra de Deus. Agora isso cai sobre a igreja cristã. E como nós estudamos já na semana passada, diferente de Israel que atraía os povos, atraía as nações para conhecer a Deus, agora a igreja cristã, composta de pessoas de todas as nações do mundo, ela espalha a mensagem de Deus, né? Faz o sentido contrário, divulga, espalha a mensagem de Deus. E que mensagem é essa? Vamos lá então para a gente finalizar. A mensagem especial de Deus são as verdades bíblicas. Nós temos um breve resumo na página 42. Olha que interessante. Algumas verdades bíblicas é que só existe um Deus. Só há um Deus. Diferente dos diversos deuses cultuados em todos os lugares do mundo, só há um Deus, que é o Deus bíblico. Também o dia de adoração, uma grande verdade bíblica. O dia de adoração que foi instituído não para um povo. Olha que interessante. Não foi para um povo, não foi para os judeus, mas foi instituído na criação do mundo e da humanidade, que é o sétimo dia, o dia de adoração, o dia de descanso, o dia santificado por Deus. Também tem os 10 mandamentos, né, as regras da felicidade, aquilo que Deus escreveu com o seu próprio dedo, tamanha importância. Como as coisas surgiram, parte de verdades bíblicas essenciais, ou seja, a criação nos 7 dias literais por Deus, o método para salvar a humanidade, ou seja, o plano da salvação, a vinda de um Messias, né? Salvar de quê também? Salvar do pecado. Fatos sobre a morte, que interessante. Parte da verdade bíblica é saber o que acontece com as pessoas quando elas morrem. E o que a Bíblia diz, isso é um resumo, né? Existem estudos aprofundados em cada item desse. O que acontece depois que a pessoa morre é que ela simplesmente fica inconsciente, aguardando o momento em que a Bíblia diz que haverá a ressurreição das pessoas, daqueles que morreram em Cristo, ou seja, morrendo acreditando nas verdades de Deus. Temos também o estilo de vida saudável, a guerra cósmica, o grande conflito, né? A guerra entre o bem e o mal, entre Deus e o inimigo. Isso é uma verdade bíblica. Também o dom de profecia. O dom de profecia é o dom que Deus dá a pessoas que são chamados profetas, homens e mulheres, que podem ter esse dom e podem falar as mensagens que Deus tem para o seu povo. O acerto de contas, aí no 10, no livro de vocês, o acerto de contas é a verdade de que haverá um juízo, não é? Haverá um dia em que todas as contas serão acertadas, em que tudo será acertado diante de Deus. E também, como já mencionado, a verdade de um libertador prometido. Olha que interessante. Aos hebreus foi dado o privilégio de anunciar a chegada do Messias, o Salvador, que veio na pessoa de Jesus Cristo para redimir a humanidade. Então, a pergunta está respondida. Qual mensagem é essa que era dos hebreus, dos judeus, e agora da igreja cristã? São as verdades bíblicas, tá bem? Bom, e a gente entende que essas verdades são completamente válidas nos dias de hoje. Hoje mesmo essas verdades são válidas. Essa é a vontade de Deus, tudo que está escrito em sua palavra. E a diferença é que o Messias já veio, morreu em nosso lugar para o perdão de nossos pecados, ascendeu aos céus e agora a verdade é que ele voltará para nos buscar, tá bem? Que você possa ser abençoado por Deus, que você tenha em seu coração essas verdades, o desejo de guardar essas verdades, de praticar essas verdades e de divulgar essas verdades, tá bem? Prestem atenção bastante nesse conteúdo, porque vai ajudar na atividade especial dessa semana, tá bem? Deus abençoe vocês, uma boa semana e até a próxima.